há dois grandes modelos de pirâmide etária. A pirâmide etária, que apresenta uma base larga, lembra? Ó, uma base larga, que vai afunilando rapidamente, e num determinado momento ela some, desaparece. O segundo modelo de pirâmide é aquela pirâmide em que a base não é tão larga, correto? Essa base aqui vai determinando que seja mantida a população até que essa pirâmide se torne mais alta que a outra pirâmide e aí sim, num determinado momento, ela deixa de existir. Certo? De um lado da pirâmide, geralmente estão as mulheres, do outro lado da pirâmide estão os homens, que tem que ser identificado, ninguém é obrigado a adivinhar de que lado estão os homens e as mulheres. Aí você tem que lembrar que essa pirâmide aqui é uma pirâmide típica de um país pobre. E que essa pirâmide aqui é uma pirâmide típica de um país rico. E aí você deve estar se perguntando, e o Brasil, onde que está nessa relação aí? O Brasil tem hoje uma pirâmide etária que é uma transição de um país pobre para um país rico. Então a pirâmide etária, se eu fizer essa pirâmide etária pequenininha do Brasil, ela ainda tem uma base larga, ainda tem um processo de afunilamento, mas bem menos acentuado do que foi no passado. Essa é a pirâmide etária do Brasil. O que eu tenho que olhar numa pirâmide etária? O que é importante eu saber e interpretar numa pirâmide etária? Dois aspectos são fundamentais. Aspecto 1, a base da pirâmide. Aspecto 2, o topo, o ápice da pirâmide. Analisar a base da pirâmide significa o quê? Você ver a natalidade desse país. Por que então a primeira pirâmide é uma pirâmide típica de um país pobre? Porque a base é larga. Significa que a natalidade é elevada. Então a natalidade no Brasil não está reduzindo? O que está reduzindo no Brasil então? A nossa base, a base da pirâmide. Alguns devem estar se perguntando, é verdade que alguns países no mundo têm uma pirâmide invertida? Ou seja, uma base pequenininha e o meio da pirâmide maior? Sim, isso pode ocorrer. Por que pode ocorrer? Um país que tem um crescimento hoje negativo, não tem uma natalidade muito baixa. Então ele pode ter uma base menor. E aí gerações de 30, 40, 50 anos ter um número maior. Voltemos aqui, além da base, o topo. O que o topo me mostra? A longevidade, a expectativa de vida dessa população. Quanto mais alto o topo e mais largo, maior é a expectativa de vida da população.